Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz estejam convosco hoje, que Deus abençoe, que você tenha uma ótima Páscoa, que hoje possa ser uma noite onde possamos lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, amém? Vamos ler aqui um versículo, Provérbios, um versículo muito conhecido, mas que vale a gente uma breve reflexão. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Leiamos. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse versículo, apesar de ser muito conhecido e que a maioria sabe, nós devemos amar a Deus, devemos temer a Deus, porque é aí que está a verdadeira sabedoria. Muitas vezes nós conhecemos o versículo, entendemos o versículo, mas não praticamos o versículo. Nós temos que olhar para esse versículo, meus irmãos, e entender que o crente, o cristão, ele olha para Deus como a sua fonte primária e única de sabedoria. A sua, como já falamos em algumas EBDs, a nossa bandeira, o verdadeiro altar. Estamos aqui na Páscoa hoje para exaltar e engrandecer aquele que é a nossa fonte de sabedoria e que morreu por nós, mas ressuscitou. Aqui nós temos um contraste entre o crente e o não crente. Olha a parte B do versículo, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Hoje nós estamos passando por um momento de aflição, não somente por causa do coronavírus, isso daí todo mundo já está cansado de saber, mas um problema muito grande na política, meus irmãos. Está tendo diversas manifestações, diversos discursos, brigando daqui, gente brigando de lá. Parece que está voltando lá em 2020, está um momento de complicação. Mas nós temos que olhar para esse versículo e repousar o nosso coração e entender que a sabedoria, o discernimento, o está nas mãos de Deus, Jesus. Então você que compartilhou seu pedido, compartilhou que às vezes pode estar numa aflição, às vezes pode estar pedindo por alguma doença, pode estar pedindo por emprego, por falta de dinheiro, porque está sendo complicado mesmo, até mesmo na minha família está acontecendo esses problemas de dinheiro. Então nós temos que orar, meus irmãos, e vamos clamar a Deus nesse momento. Peço aí na sua casa que você feche os seus olhos, se quiser se ajoelhar, mas ore para Deus, converse com o nosso Senhor, peça para Ele esclarecer as coisas, acalmar o nosso coração e termos o tal discernimento que a sabedoria, o conhecimento, a verdadeira verdade vem do trono dEle, vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, vamos pedir para Deus nos acalmar e nos dar entendimento para nos comportarmos nesse momento de crise. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que compartilharam os pedidos, Deus, e que conforme a sua vontade, Pai, os pedidos sejam realizados, Deus. Os pedidos venham, Deus, os pedidos de enfermidade, que o Senhor venha curar, Pai. Os pedidos de emprego, que o Senhor abra portas, Deus. Os pedidos que falam sobre a situação emocional, briga na família, briga por causa de situações irrelevantes, que o Senhor acalme o coração dessas pessoas, Deus. Que o Senhor venha dar a verdadeira sabedoria, Pai, que provém de Ti, Jesus. Deus, acalme o nosso coração nessa noite, Pai, acalme o coração da Tua igreja, Deus, que a Tua igreja seja a luz nesse momento de trevas, Pai, seja sal nesse momento onde não há sabor, Deus, onde as pessoas estão preocupadas com o discurso político, que o nosso discurso seja a Sua cruz, Pai, e que nessa Páscoa, Deus, possamos engrandecer o Seu nome e dizer que o Senhor morreu naquela cruz, morreu pregado naquela cruz, mas que apesar da sua morte, o Senhor ressuscitou e voltou dos mortos, Pai. Senhor, então eu peço, Deus, que ilumine a sua igreja, que ilumine o seu povo, ilumine os seus servos, Deus. E assim como lemos aqui no texto, que nós possamos entender que a verdadeira, que nós não sejamos igual aos loucos que desprezam a sabedoria e o ensino verdadeiro,
mas que na verdade possamos nos jogar aos teus pés. É isso que eu te peço, em nome de Jesus eu oro. Amém. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Dá um ok. O pastor está acompanhando aqui, só para a gente saber realmente se vocês estão nos ouvindo, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos cantar, celebrar a Cristo hoje, domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou, amém? Vamos cantar então, celebrar a Cristo. Cante com a gente, mais uma vez, né? O propósito de nós estarmos louvando, cantando, é para que Deus seja glorificado e que os irmãos também possam ter esse momento de devocional, de culto nos seus lares, tá bom? Então cante com a gente, no lugar que você esteja aí, louve ao Senhor, celebrar a Cristo. Ressuscitou o meu Senhor Jesus, amém? Vamos entoar agora, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
próximo cântico que nós vamos entoar, Cordeiro que Sofreu. Esse cântico nós estávamos ensaiando, tá? Um mês e meio atrás, 2 meses atrás, para nós justamente cantarmos no domingo de Páscoa. E nós iríamos cantar essa música e também nós iríamos ter uma apresentação do coral com a música Eu Acredito. Então hoje nós entoaremos o cântico Cordeiro que Sofreu. Você que está nos assistindo, procure aí no Google Cordeiro que Sofreu do Hillsong, tá? A versão português, bem facinha essa música, e eu gostaria que você cantasse com a gente e acompanhasse esse cântico. Não é difícil, nós já vamos entoá-lo aqui, e preste atenção também na letra, tem tudo a ver com o que nós estamos nesses últimos 3 dias, né? Hoje, domingo de Páscoa, tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre a Páscoa, tá bom? Então, apesar de nós nos programarmos, né, essa é uma clara evidência aí de que nada está nas nossas mãos, tudo depende de Deus. Nós planejamos, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Nós não tínhamos noção do que aconteceria de uns tempos para cá, mas o Senhor tem o controle em suas mãos. E nós vamos cantar agora Cordeiro que Sofreu. Procure aí no Google, tá? Embaixo a letra, e cante com a gente, tá bom? Silêncio.
Próximo cântico que nós vamos entoar: Jesus, o plano perfeito.
Jesus, nome sobre todos. Ele veio para salvar, e Ele me salvou, e Ele te salvou. Amém. Ele morreu no nosso lugar, naquela cruz, e ressuscitou para nos salvar. Amém. Vamos agora para o momento da palavra. Gostaria que o pessoal agora sentasse, chamar o pastor Michael. Vamos lá. Graças a Deus nós podemos estar aqui louvando o Senhor, podemos estar aqui na casa de Deus e agora podendo ouvir também a palavra de Deus. E eu vou ler para cada um de nós aqui o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versos 11 até 35. Então é Lucas 24, 11 a 35, perdão, 13 a 35, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam os discípulos, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo em Jerusalém, estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então nós acabamos de ler a história
de Jesus quando ele passava pelo caminho de Emaús. E o contexto bíblico dessa história, ele acontece no dia da ressurreição, e ao acontecer a ressurreição, muitos ainda não sabiam exatamente o que havia acontecido com Jesus. E o fato é que nos textos narrados anteriormente, nós vemos a descrição da ressurreição de Jesus, a descrição dos anjos que apareceram no túmulo, a descrição das mulheres que visitaram o túmulo e não encontraram Jesus. Nós lemos inclusive no texto pela manhã sobre a visita ao túmulo de Maria Madalena, quando ela se encontra com Jesus e percebe que Jesus de fato havia ressuscitado. A história bíblica nos conta essas aparições de Jesus, e entre elas eu destaco essa do caminho de Emaús. Estava Cleopas, um dos discípulos de Jesus, passando por esse caminho, e ao passar por esse caminho, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus aparece encarnado diante deles. O fato é que quando eles se encontram com Jesus nesse caminho, eles não conseguem reconhecer quem Jesus é. A manifestação de Jesus aqui já é de Jesus com o seu corpo glorificado. Então a sua aparência, ela era diferente da aparência humana comum, porque ele já tinha um aspecto da exaltação do seu corpo, agora manifestado em glória após a ressurreição. Jesus ainda tinha as suas marcas dos seus sofrimentos que ele passou no momento da crucificação, tanto que posteriormente ele aparece aos discípulos e especificamente a Tomé, e ele manda que Tomé tocasse então na sua ferida, para que percebesse que era o próprio Jesus. Porém, esses discípulos que aqui estão nesse caminho, eles percebem que Jesus, ele, estando com eles e falando das coisas que estavam acontecendo, eles, quando estão com Jesus, na realidade, eles não sabem quem é Jesus naquele momento. Eles achavam que era mais um viajante passando por aquele lugar, e ali começaram a conversar, como nós conversamos no nosso dia. Vocês estão sabendo disso, estão sabendo daquilo, os ocorridos, as situações que estão acontecendo. E aí, comentando e falando sobre o que estava acontecendo, eles então vão sendo levados por Jesus a uma conversa de intimidade, onde o próprio Jesus expõe coisas grandes para eles do universo da graça de Deus. A começar, nós olhamos aqui nos primeiros versículos. O versículo 14 diz que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que Jesus se achega próximo a eles, em uma situação que eles nem percebem que era Jesus que estava ali de fato. Há momentos na vida da gente em que parece que nós estamos sozinhos, mas mesmo parecendo que estamos caminhando sozinhos, Jesus aparece em nosso caminho, sutilmente Ele vai nos envolvendo, conversando conosco, tratando nossa alma, tratando a nossa vida e nos conduzindo em uma conversa onde nós sabemos que Ele quer nos levar ao reconhecimento de quem Ele é. O fato é que hoje nós precisamos ter uma consciência de que Jesus está conosco, e de que Ele tem falado ao nosso coração, e de que Ele tem exposto a coisas do caminho da graça, e nós muitas vezes nem percebemos isso. E aí Jesus então continua conversando com eles. O versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Na realidade, o momento ali não permitia, porque eles não imaginavam que era o próprio Jesus que estava encarnado ali. Imagine, você sabe de alguém que morreu crucificado, e ao morrer crucificado, ele de repente está do seu lado, caminhando com você, no meio da rua, como se nada tivesse acontecido, e ainda com um aspecto um pouco diferente do que ele era anteriormente. Jesus então, o que ele faz é falar com esses homens, e os seus olhos estavam como que embaçados, impedidos de reconhecer que Jesus era aquele tipo de conversa um
um tanto quanto nebulosa no aspecto espiritual, pois eles ainda não tinham recebido de Deus o Espírito Santo, então não conseguiam perceber claramente que era Jesus ali naquele momento falando com eles. Deus, Ele fala conosco de diversas formas, e às vezes em meio a situações difíceis e complicadas, nós somos agraciados por Ele, pela presença dEle, mas nós não conseguimos perceber que Ele está presente na nossa vida. O fato é que Jesus, Ele sempre nos surpreende, pois os momentos em que Ele de fato aparece, são os momentos que nós não imaginamos que Ele vai aparecer. Então, que nós podemos aprender através da obra de Cristo na ressurreição, é o fato de que Ele se manifesta nos momentos mais oportunos, nas situações mais delicadas e nas situações que nós mais precisamos dEle, por mais que nós não percebamos a sua ação no meio da nossa caminhada. Então Jesus continua conversando com eles. Versículo 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. É como se Jesus estivesse querendo fazer uma espécie de pegadinha com eles. Como pode, né? Vocês estão preocupados, vocês estão tristes, por quê? O que está acontecendo? Ele dá aquela de que parece que não é com ele. Ele sabia que era com ele, ele sabia que eles estavam tristes por causa dele, ele sabia que eram os seus discípulos que ali estavam. Eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus, até parece de uma forma irônica, diz para eles: ué, mas por que vocês estão tristes? É como se Jesus quisesse, tão fracos, como vocês não conseguem perceber que isso que está trazendo tristeza ao coração de vocês não é nada, porque eu estou aqui do lado de vocês. É interessante nos momentos de desespero, porque os momentos de perda, de dor, de situações que nós estamos confusos, parece que nós nos sentimos abandonados por Deus, parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, parece que por mais que a gente pede, Jesus não está interessado no que a gente está pedindo, ou na dor que nós estamos sentindo, mas é justamente o contrário. Jesus está ali e Ele te pergunta: por que você está triste, sendo que não é preciso ficar triste, não é necessário se entristecer. Eu estou aqui, eu ressuscitei, eu venci a morte e agora estou aqui ao seu lado. Jesus mostra isso de uma forma tão linda e tão grandiosa para nós, que o Evangelho da Graça é a manifestação de Deus no meio de toda a simplicidade que nós muitas vezes não sabemos lidar com ela. Nós às vezes esperamos um acontecimento extraordinário, esperamos um evento, uma coisa grandiosa, mas Jesus quer se apresentar no meio de um caminho onde nós não esperamos, nas situações mais inusitadas, e nos indagar por que nós ainda nos sentimos tristes e nos sentimos fracos, sendo que Ele está ali ao nosso lado cuidando de nós. Ele ainda diz aqui, versículo 19: e lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Então eles falam daquilo que acontece com Jesus, e a surpresa que eles têm pelo fato de Jesus ter sido preso e crucificado e morto. Era para eles uma grande surpresa. No momento daquela situação, era que eles sabiam de fato que eles esperavam por um Messias, e o Messias esperado pelo povo não era um Messias humilde que nasceu numa manjedoura, não era um Messias que entrou em Jerusalém em cima de um animal simples. Eu esperava um Messias que seria como um rei Davi, que tomaria o poder pela espada e que faria uma grande revolução, tomando o poder do Império Romano. Só que o reino de Jesus, ele não é físico, ele é espiritual. E quando Jesus
Ele vem entre nós, Ele morre na cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele mostra que algo muito maior do que aquilo que nós materialmente esperamos é o que nos aguarda espiritualmente falando. O fato é que no versículo 21 ele diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eles esperavam um governo humano, eles esperavam um rei humano. E diz aqui: mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Primeiro dia, tudo é possível. No segundo dia ainda há uma expectativa. No terceiro dia já não há mais o que fazer. Mas a história da cruz, ela traz para nós o fato de que Deus age no sobrenatural, de modo que no terceiro dia Ele ressuscita e aparece a cada um dos seus discípulos. Uma das coisas muito interessantes nesse texto é de que eles se enganaram quanto à expectativa messiânica de um reinado humano e material, que seria tomado pela espada. Jesus é o rei que é coroado com uma coroa de espinhos, e que o seu trono não é um trono de luxo ou de pedras preciosas, mas ele foi colocado naquela cruz e colocado dizendo: Jesus Cristo, o rei dos judeus. Jesus Cristo é o rei dos judeus, é o Senhor dos senhores, é o nosso Deus, a quem nós entregamos a nossa vida para toda a nossa história. Jesus ainda continua conversando com eles. No verso 25 diz: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer que tudo que os profetas disseram. Jesus traz a memória da promessa dos profetas, que foi descrita no Antigo Testamento, e que todos os profetas, de Gênesis até Malaquias, eles profetizaram sobre quem seria o Messias, e eles ali aprenderam sobre isso desde a sua infância, mas nunca entenderam isso de modo prático. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, muita gente que cresceu na igreja, que conhece textos bíblicos de cor, mas não conhece nada do Evangelho da Graça, não conhece nada do que é caminhar com Jesus. Nós temos muito mais religiosos, acostumados a tradições humanas, acostumados a estruturas humanas, do que pessoas que de fato caminham com Jesus, pelos caminhos da simplicidade. O ponto em questão, para finalizar, é de que Jesus diz para ele: vocês não percebem porque os seus corações estavam enganados quanto àquela expectativa que vocês tinham no coração de vocês, porque o Messias está aqui. Versículo 29 diz: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus entra com eles na sua casa, e quando entra com eles na sua casa, Jesus parte o pão, e a partir daquele momento começa a abrir os olhos espirituais deles, e eles começam a perceber que aquele que estava com eles de fato era Jesus, a quem eles serviram por tanto tempo, mas conheceram por tão pouco. O texto diz aqui, versículo 30: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Uma coisa interessante do texto aqui é porque Jesus começa a dar a eles a ceia. Quando eles estão na casa, Jesus dá a eles a oportunidade de cear com ele. E quando parte o pão, os olhos deles são abertos, porque eles percebem que aquele que partiu o pão é aquele que entregou o seu corpo na cruz e lhes deu a salvação por intermédio desse corpo crucificado. E ali a primeira ceia acontece depois da crucificação. E aí, quando Jesus mostra através dessa ceia que eles tomam juntos, os seus olhos espirituais se abrem.
O fato é que a obra de Jesus, ela é muito maior do que as visões humanas e carnais que nós temos. E a obra da cruz é para nós a obra da redenção daquele que se manifesta entre nós, mesmo quando nossa carnalidade não permite que nós o possamos ver. Nós só podemos enxergar quem Jesus de fato é quando nós entregamos a nossa vida com Ele, quando nós comemos junto com Ele e quando fazemos parte da mesa santa, celestial e espiritual, junto com o Senhor da glória. A Bíblia, eu encerro então dizendo, versículo 27, versículo 32, ele diz: então disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração ainda arde? O seu coração ainda sente Deus falando com você? Eu já há mais de 25 anos caminhando com Jesus, nunca meu coração deixou de arder quando eu ouvi a respeito dele. Nunca eu deixei de sentir a presença de Deus ao abrir o texto bíblico. E a partir do momento em que Jesus me fez comer do pão com Ele, espiritualmente falando, os meus olhos espirituais foram abertos. Nunca foi igreja que me manteve na presença de Deus, nunca foi uma liderança espiritual que me manteve na presença de Deus, sempre foi a minha vida de caminhada junto com Ele, e que fez com que eu entendesse que Jesus era o meu melhor amigo, o meu melhor companheiro de caminhada, e que quando Ele fala comigo, a sua palavra faz o meu coração arder, e que por mais, como nós cantamos aqui, por mais que as coisas parecem estar perdidas, parece que tudo chegou ao fim, por mais que tudo pareça se acabar, no que não acaba é o amor de Deus e a presença de Deus por mim, a presença de Deus por nós, a presença de Deus na nossa vida, manifestado no amor de Cristo, que é revelado através da sua palavra poderosa, através do seu Espírito Santo em nossa alma. O que eu quero dizer aqui é que não adianta nós simplesmente vivermos uma expectativa de uma tradição religiosa ou de um costume religioso, se nós não aprendemos o que é caminhar com Jesus pelo caminho da vida. O que é caminhar com Jesus? Muita gente desvia da igreja porque não conheceu Jesus, conheceu uma tradição religiosa. Muita gente se magoa e abandona a caminhada com Cristo, porque nunca andou com Jesus de fato, andou apenas com um viés que se parecia com Jesus, mas que em nada tinha a ver com Ele. Precisamos de pessoas que comam da mesa com Jesus, e que vivam nele a sua vida, mas não uma vida voltada para o nosso ego e para a nossa carnalidade, mas uma vida centrada naquele que é a razão da nossa vida, da nossa existência, para que Ele, que nos traz a verdadeira vida, coloque em nosso coração a paz que somente Jesus pode nos dar. Quero finalizar essa palavra dizendo: Jesus, Ele quer ser o seu grande amigo de caminhada. Jesus quer ser aquele que vai de fato fazer arder a expectativa do seu coração naquilo que você faz, independente de qualquer estrutura religiosa, independente de qualquer origem que você tenha, e nem se você não tiver religião nenhuma. Jesus é aquele que fala ao nosso coração, e Ele arde, e Ele é incomodado, e Ele é tratado, até que nós possamos vê-lo de fato, na sua persona, de quem de fato Ele é. Gostaria de orar nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, e fale com Deus juntamente comigo. Pai, eu quero te agradecer, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, que as pessoas que aqui estão, tanto na igreja quanto pela internet, elas possam sentir Deus falando ao seu coração, e que elas possam entender que o Senhor
é quem nos dá a verdadeira essência de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ó Deus, fortalece a nossa fé e nos ajuda em tempos difíceis, onde os nossos olhos estão completamente, ó Deus, com dificuldade de enxergar. Parece tudo nebuloso, mas o Senhor está aqui presente conosco, ao nosso lado, caminhando conosco e estando conosco nos mínimos detalhes, comendo do nosso pão junto conosco à mesa, nos dando o suprimento em todas as situações e necessidades, mas fazendo-nos enxergar verdadeiramente, espiritualmente, quem Tu és, que o Senhor é o nosso único Senhor. Tu és o Deus encarnado, que deu a vida por amor a nós, para que hoje pudéssemos ter a vida eterna. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Só vamos cantar mais 2 cânticos antes de nós encerrarmos. Então, esse próximo cântico também o Prince cantou de manhã, e nós iremos repeti-lo. Gostaria que você também cantasse com a gente. Ela chama Pra Sempre, do Ministério Avivo. Então aí no Google também procure a letra e cante com a gente esse cântico, tá bom? Pra sempre. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
venceu. Para nós encerrarmos, vamos entoarmos o cântico novamente. Jesus, o plano perfeito. Fazemos a oração final e o pastor nos dará a bênção, tá bom? Jesus, o plano perfeito. Mente nesta letra, tá bom? Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E canta minha
Vamos orar, pois o pastor nos dará a bênção. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento que tivemos, ó Pai, de oração, de meditação na Tua Palavra, de louvor, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por essa noite. Te agradecemos mais uma vez pelas Tuas misericórdias que se renovam para com as nossas vidas todos os dias. Muito obrigado, ó Pai, por cada momento deste culto, ó Pai, que fizemos ao Senhor. Que o Senhor receba, ó Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que nós tenhamos, ó Deus, uma semana repleta de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana, ó Deus, com o Senhor, uma semana caminhando com o Senhor, lado a lado, ó Deus, buscando ao Senhor. Que nós possamos ter uma semana de intimidade contigo, ó Deus, uma semana onde possamos estar nos aproximando cada vez mais do Senhor, ó Pai, e juntos, ó Deus, que nossas vidas, ó Deus, possam ser para glorificar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, em tudo que formos fazer. Que saiamos para esta semana, ó Deus, abastecidos, cheios do Teu Espírito Santo, cheios, ó Pai, da Tua Palavra, e que nesta semana, mais uma vez, possamos sentir, ó Pai, a Tua presença. Que nós possamos mais uma vez, nesta semana, ó Pai, testemunhar do Teu amor, ó Pai, para com as nossas vidas e alcançarmos aqueles que estão perdidos, aqueles que estão ansiosos, ó Pai, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão angustiados, ó Deus, que possamos ser usados por Ti, ser instrumentos por Ti, ó Pai, para que mostremos a elas, ó Deus, a paz que temos nos nossos corações, que é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e todos sempre. Amém. 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 Semana abençoada para todos. Deus abençoe.